Então vamos para a nossa segunda aula? Vamos lá? Vamos continuar. Então a gente estava falando que Dietrich Bonhoeffer, ele estava nos Estados Unidos, né? Ele chegou aí para os Estados Unidos. Nos 2 anos seguintes, foi em 1939, nos 2 anos seguintes ele continuou as atividades como professor, agora já na clandestinidade. E aí em janeiro de 1938, assim, um ano antes, né, a Gestapo o baniu de Berlim. Então, a partir de 1940, ele foi proibido de falar em público. Em março de 1941, ele foi proibido de publicar os seus escritos. Então, você veja como cada vez mais o cerco ia fechando contra esse jovem pastor, esse jovem teólogo. Então, ele se aproximou de um grupo de resistência contra Hitler, e nesse grupo haviam advogados, havia almirante, havia general, gente assim de alta patente, né? E aí, em 1943, ele chegou a ficar noivo, né? Em 43 mesmo, em abril, ele foi preso em decorrência da sua ajuda para a fuga de um grupo de judeus na Alemanha. Ele não conseguiu ficar olhando de arquibancada tudo que vinha acontecendo, tudo que o nazismo vinha fazendo. E aí, durante os 2 anos de prisão que precederam a sua morte, ele escreveu cartas a um amigo que ele tinha, e ali nessas cartas ele explorou grandemente o significado da fé cristã. O que é ser um cristão? Num mundo que se tornou adulto, perguntando-se: quem é Cristo para nós hoje? Então ele começou a ver esse mundo, aquele mundo, né, da Segunda Guerra, de cabeça para baixo, e sem compreender Deus, sem compreender Jesus, fazendo assim loucuras e atrocidades. E ele então escreve algumas cartas da prisão. Eu tenho até, acho que 1 ou 2 livros dele, desse teólogo. É muito interessante. Ele vai trabalhar muito sobre cristologia, sobre Cristo, e vai trabalhar muito sobre discipulado, o que é ser cristão. Aí esse cristianismo muitas vezes fugiu do mundo tentando encontrar um último refúgio para Deus num canto religioso. E aqui ele começa também um outro nível de reflexão sobre o mundo cristão religioso. Então, o que é ser um cristão? É ser um religioso? Não. Muitas vezes as pessoas se escondem dentro de uma religião, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro, genuíno com Cristo, ainda não se tornaram verdadeiros discípulos de Cristo, que estão dispostos a negar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. Então, ele vai falar que muitas vezes os cristãos pensam que Deus está num canto dentro dessa religiosidade deles, a salvo da ciência e do pensamento crítico. Mas Bonhoeffer, ele afirma que é justamente a humanidade na sua força e na sua maturidade que Deus exige e transforma em Jesus Cristo a pessoa pelos outros. Então, cada um precisa ter esse encontro real, genuíno com Cristo. Caso contrário, é só uma religião vazia, é só uma casca, é só uma máscara, é só uma ilusão, né? Onde o próprio cristão, o próprio que se diz cristão, pode estar se iludindo, se enganando com uma aparência, né, de fé, uma aparência de virtude que na verdade nada tem a ver com Jesus. Bom, depois então de uma tentativa fracassada, de um atentado que esse grupo que ele também tinha conhecimento, tinha acesso contra Hitler,
no dia 20 de julho de 1944, ele foi transferido para a prisão em Berlim. Depois ele foi transferido para o centro de concentração. E por fim, no dia 9 de abril de 1945, 10 dias antes que as tropas soviéticas liberassem ou libertassem o campo, ele foi enforcado junto com o seu irmão Klaus e com o seu cunhado Hans van não sei falar esse nome, gente, Donani, não sei, é um nome alemão, tá? Então ele foi enforcado no dia 9 de abril de 1945, junto com seu irmão Klaus e com seu cunhado Vans. E mais um amigo também, Rudi, tá? Então, que coisa terrível, né? Em 1955, o médico do campo de concentração relatou o fato do seguinte modo. Vamos ver então como que a história foi contada. Abre aspas, eu vou ler aqui para vocês. Através da porta entreaberta, em uma sala dos barracos, eu vi o pastor, esse pastor Bonhoeffer, antes de vestir seu uniforme da prisão, ajoelhar-se no chão para orar a Deus com fervor. Fiquei profundamente tocado pelo modo com que esse homem amável orava, tão devoto e seguro de que Deus ouvia a sua oração. No lugar da execução, ele disse outra breve oração e depois subiu os degraus para o patíbulo, corajoso, composto. A sua morte se seguiu depois de poucos segundos. Nos quase 50 anos de profissão médica, aqui é o relato do médico, né? Eu nunca tinha visto um homem morrer tão totalmente submisso à vontade de Deus. Uau! Que testemunho glorioso que esse teólogo deixa para os cristãos, para os não cristãos, né? Como um exemplo de fé. Me faz lembrar o martírio de Estevão, relatado no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele é apedrejado. Ele vê o céu aberto e ele começa a falar das coisas de Deus, a exaltar o nome do Senhor, né? Então, realmente é assim da gente se emocionar de ver como o servo do Senhor foi fiel até a morte, como diz Apocalipse, né? E corajoso, porque é um dos pontos também que ele trabalha, é a coragem. E ele ressalta que muitos cristãos não têm confiança, não têm coragem para viver a fé. E verdadeiramente aquilo que ele falava, ele pôde viver até seu último suspiro, né? Quanto às suas obras, ele não publicou tão vastamente, vocês viram na trajetória que ele havia sido proibido, mas existe uma literatura vastíssima de publicação sobre ele, em alemão, em português. Vale a pena você dar uma olhada. Te recomendo, né, comprar algum livro dele. Alguns livros ele escreve de dentro da prisão. Ele vai falar muito sobre discipulado. Eu tenho sobre discipulado e sobre comunhão. Lembra? Comunhão foi a pesquisa de doutorado dele, né? Então ele vai falar muito sobre a comunhão do corpo de Cristo e ele questiona ou ele amplia essa reflexão, como viver a comunhão quando alguém está dentro de uma cela, de uma prisão sozinho e a igreja está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então ainda assim você pode estar numa comunhão perfeita com Cristo e com a igreja, o corpo de Cristo, né? Então é um mistério muito glorioso, até porque essa comunhão do corpo de Cristo, essa unidade do corpo de Cristo, ela não se dá só na nossa igreja local, né? Mas a igreja de Deus espalhada pela terra, ela é o corpo de Cristo. Bom, vamos lá então para as obras aqui do Dietrich Bonhoeffer. Suas obras mais famosas são A Condição de Discípulo
Ele desenvolve aqui a polêmica acerca da teologia da graça. Ele fala muito sobre isso também, sobre a graça barata, sobre essa graça sem comprometimento. E ele vai exortar profundamente sobre isso, né? Ele vai falar então sobre a teologia da graça, fundamento da obra de Lutero. Ele também vai enfatizar a justificação pela graça, sem as obras da lei, afirmando que, aí eu abro aspas, a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa, que é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem vende tudo o que tem. A escuta do chamamento de Jesus Cristo que faz com que o seu discípulo largue as suas redes e o siga. O dom pelo qual se tem que zerar. Gente, acho que essa palavra foi digitada errado. A porta a qual se tem que bater. Então ele vai falar aqui que a graça, quando você encontra, você tem uma atitude radical de seguir Jesus, de abandonar todo o restante, porque você encontrou algo absolutamente, infinitamente mais precioso, que é Jesus, que é a sua salvação. Nessas poucas linhas aqui, né, a gente consegue ver como é o fazer teológico dele, né, um fazer teológico poético, intenso, profundo, característicos da sua obra. Bonhoeffer, ele já estava sendo perseguido pelo nazismo. Ele escreveu um tratado considerado por muitos uma das maiores obras-primas do protestantismo, tá? Que ele denominou simplesmente como Ética. E nessa obra ele justifica em parte seu engajamento da resistência alemã antinazista. Por que ele se envolveu? Ele poderia simplesmente deixar para lá, fechar os olhos, né? E ele mostra ali o porquê. Quer dizer, vendo a obra, a gente compreende o porquê do seu envolvimento na luta contra Adolf Hitler. Né? Suas cartas da prisão são um testemunho, no sentido do martírio, de um tesouro para a teologia cristã do século XX. Deixa eu ver o que mais que eu posso destacar aqui para vocês nesse bloco. Vamos ver. Só um instantinho, gente. É que tem tanta coisa bacana. Que a gente já passou. Ok. Temos também as contribuições teológicas. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá bom? Próximo vídeo a gente vai ver as contribuições teológicas e Jesus Cristo como o centro na teologia, na fé, na prática desse pastor que deu a sua vida pelo Evangelho.